salvação, vidas, almas, né? E você vai ver hoje em dia, tudo está se inclinando para a vinda do Senhor Jesus. Tudo que está acontecendo, guerras, terremotos, fome. E desde a Covid para cá, eu estou sentindo que o clima está meio esquisito para gente, para o povo cristão. Parece que mudou de nível de espiritualidade e as coisas estão mais difíceis para o crente. Não sei se com você, mas eu estou sentindo isso. As coisas para o crente estão vindo com mais dificuldade. Muitos crentes passando adversidade, dificuldade financeira, sendo atacado na saúde, aleluia, sendo rejeitado pela família. Glória a Deus, mas isso tudo faz parte do processo para que cada crente venha vivenciar o propósito de Deus, né? Então, desde que eu e você levantamos as nossas mãos e falamos, ó, eu confesso, eu creio e quero Jesus como o único salvador da minha vida, você comprou uma briga com o inferno. Aleluia. Oh, glória. Eu não pensava que ser crente seria tão difícil. Aleluia. E toda vez que eu penso, Senhor, para mim não vai dar, né? E para o crente não tem como voltar para trás, não tem como largar a mão arado. Se Deus te chamou para um grande chamado, para uma grande missão, você tem que ir até o final, né? E na vida do Senhor Jesus não foi diferente. Jesus, durante 3 anos, ele cumpriu o seu chamado. Ele foi homem, ele cumpriu com a palavra dele. E ele não precisava estar ali para pagar um preço por mim, por você, porque nós somos pecadores. Até hoje, até a vinda do Senhor, nós vamos pecar contra o Senhor, né? Mas ele foi misericordioso comigo e contigo. Aleluia. Mas ele conta com aqueles, né? Os verdadeiros adoradores que crê, que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Aleluia. Ele conta com aqueles que estão disponíveis. Aleluia. E o tema que o Senhor colocou no meu coração, relatando a missão, fala assim, Deus só depende de um disponível, né? O que precisa para o reino de Deus é ter pessoas disponíveis para fazer e cumprir a palavra do Senhor. E essa palavra relata sobre isso. Jesus já havia curado, já havia libertado. Jesus já estava andando de cidade em cidade, apregoando o evangelho, falando do amor dele, falando de salvação. Alguns queriam ouvir e outros não queriam ouvir. Aleluia, como é nos dias de hoje, né? Algumas pessoas a gente fala do amor do Senhor, algumas ouvem, como o pastor falou aqui, entra e sai por aqui. Mas outras entram e guardam na tábua do coração. Na minha vida foi assim, foi demorável, né? Foi mais de 20 anos para eu acreditar quem era Jesus na minha vida. Mas quando ele fez a obra por completo. Às vezes você pensa que aquele parente teu que está te dando muita dor de cabeça, não tem jeito, é aquele ali que Deus mais vai usar. E foi o que aconteceu na minha vida. Eu não esperava estar hoje aqui pregando a palavra num culto de missões, porque eu vim das farras, das resenhas, das baladas. Eu aprontei muito. Muitos já estavam pensando de me ver morta. Mas os planos de Deus são muito melhores do que os nossos, né? Deus confiou essa responsabilidade em mim, acreditou, depositou todas as suas moedas na minha vida e na sua vida. Por isso que agora ele conta contigo para fazer uma grande obra como Neemias fez, né? Como Isaías, o profeta Isaías fez, que o profeta Isaías falou, eis-me aqui, envia-me a mim. Mas hoje está tão difícil falar eis-me aqui, que quando tu fala eis-me aqui, irmão, tu vai ter que segurar pancada atrás de pancada, é luta atrás de luta, né? Porque é difícil, porque para fazer a vontade do diabo é fácil, tudo vem com facilidade. Quando você era do mundo, tinha amigos para te dar dinheiro para cerveja, tinha amigos para pagar o cigarro, tinha amigos para tudo. Mas hoje, quando o crente está no aperto, está na adversidade, não tem um irmão para te ajudar. Pelo contrário, ele vai lá e fala mal de tu. Olha lá, tá vendo ali o crente? Olha lá. Agora se converteu, ela está pedindo um arroz, um feijão, está pedindo um dinheiro emprestado. É o primeiro a falar, e às vezes até o da família mesmo que fala. É o próprio sangue que fala da tua vida. Mas eu quero falar de missões, igreja. E essa palavra depositou no meu coração. Por quê? Essa palavra aqui é o que está acontecendo hoje. Muita é a obra que tem que ser feita. Tem muita pessoa sedenta precisando
né, de pessoas para falar do amor de Deus. Mas cadê os trabalhadores que não têm? Cadê o povo de Deus que não quer fazer obra? Aleluia, como o homem de Deus falou aqui, ele estava no mundo, ele teve que pregar para uma pessoa. E cadê o crente nesse momento, aleluia, que se acovarda muitas das vezes para falar do amor de Deus? Aleluia, e essa palavra, igreja, é poderosa nos dias de hoje. Aleluia, porque eu creio que o pastor conta aqui com muitas pessoas para fazer a obra, e muitos saíram na hora que ele foi chamar para uma responsabilidade, para fazer a obra com seriedade. Aleluia, muitos bateram em retirada. Vai lá evangelizar, vamos marcar um evangelismo, vamos fazer um ar livre. Pode ter certeza, se tem 100 membros na igreja, só 2, 3, 5 no máximo vai. Porque é uma obra árdua, é uma obra que mexe com o mundo espiritual e as pessoas sofrem ataque muito grande. Aleluia, mas eu falei com o Senhor, Senhor, foi difícil eu vir para a presença do Senhor, mas eu falei, quando eu for ser crente, eu quero ser uma crente chata, eu não vou medir esforços para nada do Senhor. Aleluia, então quando me chamam para pregar, eu venho, mesmo com febre, mesmo passando mal, morrendo, eu vou. E a gente não tem que demonstrar isso para ninguém, que você está mal. Muitas das vezes o crente vem mal eu estou mal, gente, pega o microfone e fala. O crente não tem que falar nada, tem que passar pelo processo calado e contar só as suas adversidades para o Senhor. Aleluia! E aqui a palavra do Senhor vai falar sobre Jesus. Jesus foi o próprio missionário que mostrou grandes exemplos para mim e para você. Aleluia, ele foi durante 3 anos pregando, fazendo a obra de Deus para cumprir o chamado dele, né? E ele carregou aquela cruz por mim e por você, mesmo sabendo que a gente ia negar. Naquele momento de cruz, aleluia, os próprios discípulos se afastaram e ficaram escondidos. E tu acha que na tua vida não vai ser diferente? Aleluia, quando tu mais precisar, tua família vai virar as costas. Você vai ser rejeitado, maltratado, pisoteado. Pessoas ingratas vão ser ingrato contigo, você vai ajudar e as pessoas vão ser ingratas contigo. Aí por causa disso o crente vai sair da igreja. Eu não vou mais para a igreja porque aquele irmãozinho virou a cara para mim. Irmão, é a palavra de Deus. Não vai ser os de longe que vai te perseguir, vai ser os de perto. Aleluia, glória a Deus. E essa palavra vai relatar a igreja. É uma palavra poderosa para a tua vida. E Jesus percorria todas as cidades. Você vê que Jesus não ficava parado. Jesus ia de cidade em cidade. Quando ele saía de uma, já tinha gente chamando ele para ir para outro canto, para libertar, para expulsar demônio. Jesus, ele se movimentava. E na vida do crente não é diferente. Você tem que estar em movimento. Porque se eu e você ficarmos dentro de casa, irmão, 10 minutos, 1 hora já vem a luta. É o cachorro atribulado, é um parente que fica perturbando, é um som do lado que te perturba. Você quer ouvir um louvor? Você pode observar que toda vez que você vai fazer algo para o Senhor, vai pegar uma Bíblia que você fala assim, hoje eu vou me separar, eu vou tirar meia hora para ler a Bíblia. Acabou, irmão. Chega a visita na hora para te incomodar, para te atrapalhar. Aleluia, o vizinho começa a botar som alto, porque é o mundo espiritual. E o mundo espiritual, ele se movimenta tanto para o mal quanto para o bem. Aleluia. E aqui Jesus ia de cidades, cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho. Então você vê que ele ia na cidade, mas ele ia abrir a boca, irmão. Jesus não ficava parado, ele falava do amor de Deus. Ele pregava o evangelho a toda criatura, como está dizendo ali, ó, ide por todo mundo e pregai o evangelho. A gente não pode ser um crente, falar, bater no peito e falar, eu sou crente, e não fazer nada, ficar parado, falar, esse negócio de louvar não é para mim, esse negócio de pregar não é para mim, esse negócio de limpar a igreja não é para mim, deixa para os diáconos, obreiros. Não, esse papel é até para pastor, missionário, todo mundo tem que fazer a obra junto. Mas hoje em dia o diabo, ele trabalha dentro da igreja para botar irmão contra irmão, para a obra não ser feita, irmão. Aleluia. Mas Deus convocou, aleluia, você e eu para fazer uma grande obra. É para todos se reunirmos juntos e fazer uma grande obra. Para ter esse culto aqui, teve que ter pessoas para fazer. Uns limparam, uns botaram água
água para gelar, aleluia, uns botaram a pilha para poder carregar, porque isso é uma missão. Não adianta nada eu ir para a Europa, para os Estados Unidos, para a África, se dentro da igreja eu não faço missão, dentro da minha casa eu não faço missão. Eu falo que eu sou missionária, eu falo que eu sou uma serva de Deus, um servo de Deus, mas eu não falo com parente, eu viro a cara pro vizinho. O que está edificando, meu irmão? É os trabalhadores. Se você fala que é um trabalhador de Cristo e não fala com teu irmão, e você está pecando, eu estou pecando, irmão. Aleluia. Depois que eu me converti, o que tem de perseguidor, o que tem de gente conspirando, né? Os conspiradores, os opositores na nossa vida. Aleluia. Você pensa que quando eu e você viemos para a presença de Deus ia ser mamão com açúcar? Não, irmão. Aleluia. Você vai andar com poucos. Aleluia. Você vai contar com poucos, porque você carrega a glória de Deus, você carrega a presença de Deus. Então, quem anda com Deus anda com poucos, fica sozinho, é solitário. Oh meu Deus, depois que eu fui consagrada, eu falei, eu tinha um sonho de ser missionária, eu fui consagrada de obreira logo para missionária. É um peso espiritual dobrado, milhões de vezes mais do que o obreiro. Eu, quando era obreiro, falei, Jesus, que maravilha, ninguém me perseguia tanto, ninguém me odiava tanto, mas hoje em dia, meu Deus do céu, o mundo espiritual, você vê assim na tua frente o discernimento de quem gosta de você, de quem não gosta de você. Eu, quando bato na frente das pessoas em que eu olho, Jesus me mostra. Por causa das buscas que a gente faz nos montes. Você de repente deve buscar no monte várias vezes, você não vê o resultado. Poxa, eu busquei no monte do azeite, eu busquei no monte tal, no monte das oliveiras, eu fui para a mata, mas gradativamente Jesus vai te dando os dons espirituais. Porque primeiro você tem que buscar. A palavra do Senhor diz assim, busque primeiramente o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se você quer o dom de Deus, se você quer ser usado por Deus, você tem que buscar, irmão. Você não tem que dormir, irmão. Aleluia, você tem que acordar pelas madrugadas, aleluia. Aleluia, dá uma de louca. E eu tenho feito isso, eu tenho visto a mão de Deus. Porque o cansaço bate, o trabalho, é curso, é os afazeres de casa, e o inimigo ele rouba, ele bota batalha espiritual na tua vida para você não fazer a obra do Senhor, para você não agradar ao Senhor. E como que você quer enfrentar lá fora, se dentro de casa você não está vencendo nada, você não está vencendo nem você mesmo? Como que você quer falar do amor de Deus lá fora, para outras pessoas que estão endemoniadas, pessoas possessas pela droga, pela prostituição? Nós temos que estar preparados, meu irmão, porque o diabo, ele não está brincando de ser diabo, ele trabalha 24 horas para te derrubar e para me derrubar. Ele é paciente, o diabo é estratégico. Ele tem paciência. Não, eu sei onde eu pego ela, eu sei onde eu pego ele, eu sei o ponto fraco para te derrotar. E você vai observar quantos missionários estão debaixo da ponte, virou morador de rua. Quantos pastores estão aí, maribundo, maluco. Pessoas que descem lá no morro, lá compra droga, descem igual um doido. Ai meu Deus, olha. Eu falei, que foi? Eu já fui pastor, já fui isso. Porque o diabo deixa maluco, irmão. Não brinca com o mundo espiritual, não. É coisa séria. Então, para isso, nós temos que ter um preparo. De repente, você vai falar assim, ainda não estou fazendo nada, estou parado, o diabo tem se levantado. Ele não vai parar de se levantar, meu irmão. Vai acabar uma luta, vai vir outra luta na tua vida. Enquanto estiver aqui na terra, vai ter luta até o final, até a vida do Senhor. Então, você tem que estar preparado. Aleluia, Jesus conta contigo e comigo. Aleluia, eu gosto muito da história de Paulo, que era perseguidor. Olha o que Jesus faz. Era perseguidor de crente, ele maltratava os crentes, batia nos crentes e virou crente. Oh, aleluia. Aí depois aquilo que ele fez com as pessoas, as pessoas passaram a perseguir ele, querer matar ele. Mas tu acha que Paulo parou? Ele ia de cidade em cidade pregando o evangelho. Ele dentro da cadeia, ele falava com Deus, ele fazia obra, mandava cartas. Olha só, gente, ele fazia a missão. Ele não ficava parado, nada detinha ele, nem prisão, nem açoite, nem tempestade. Estava dentro do navio, estava tempestade, estava em risco, aleluia. E ele estava fazendo a obra, aleluia. Mas você passa um vento, eu passo um vento, ai, não vou mais para a igreja. Ai, meu Deus, o pastor falou desse jeito comigo.
Não vou mais para a igreja, aleluia. Aquela irmã se levantou contra mim. Ai, meu Deus, não estou podendo louvar mais porque tiraram a minha oportunidade. Irmão, é o que mais vai acontecer. O diabo vai fazer isso para você não fazer a obra. E eu aprendi. Se eu não posso fazer dentro da minha igreja, eu faço fora. Não deixa eu fazer dentro de igreja, eu vou para outra igreja, visito e canto, louvo, prego. É assim, você não pode parar. Paulo e Silas, aqueles homens foram presos lá e falaram assim, você está proibido de pregar o evangelho. E ia lá para o templo e continuava pregando. Proíbe pregar no trem. Tem pessoas que ontem eu vim do curso, irmão, coisa linda. Eu até chamei esse pregador, um pastor, conheci ele pregando dentro do trem, falando, deixa de ser sem vergonha, toma vergonha, larga o adultério, você aí que é mentiroso, sem vergonha. É essa palavra que nós temos que fazer. Porque às vezes a gente fala, Jesus te ama, Jesus liberta, Jesus salva, e a pessoa continua no mesmo erro, irmão, não muda, não toma jeito. Aleluia, tu fala pro teu parente, vai pra igreja, né? Vamos lá. Não, deixa pra próxima, deixa eu ficar mais velho, deixa pra próxima. É nessa hora que Jesus vai vir, ele vai vir como um ladrão, ele não vai avisar. O ladrão avisa a hora que vai vir? O ladrão bate, oi, tudo bom, missionária? Tudo bom, missionária Isabel? Hoje eu posso assaltar tua casa, levar tua televisão, tua geladeira? O diabo avisa? Não, o ladrão, ele vai vir, o diabo vai vir como ladrão, não vai avisar. E eu pergunto a você, como que está a tua alma? Como que está a tua vida espiritual com o Senhor? Aleluia, até quando você vai dar desculpa de fazer a obra do Senhor? Aleluia, não deixa a enfermidade te parar. Porque eu estou aqui, estou cheio de dor. Aleluia, desde que eu levantei a mão e comecei a fazer a obra, é dor aqui, é dor ali, mas nada me para, porque o meu alvo é Cristo. Porque eu lembro que quando eu fazia a vontade do diabo, pastor, eu não me tinha esforço, eu ia para os bares, tirava o sapato, vinha 6 da manhã na claridade, encaixaçada, e eu não me tinha esforço para fazer a vontade do diabo. E porque hoje o crente, o culto acaba 9 horas, dá 10 para 9. Não vai acabar o culto, não, com pressa de ir embora, irmão. Eu fico chateada com isso. Não tenha pressa para ir embora. Aleluia. Sabe por quê? Porque aqui dentro você está ganhando no mundo espiritual. As pessoas falam assim, o Paulo fala que com Deus é lucro. Você não está perdendo nada, nem um minuto a mais que você está na presença do Senhor, você perde. Aleluia. E Paulo, eu estava lendo a história de Paulo, eu amo a história de Paulo. Né? Porque ele em qualquer circunstância ele não negava o nosso Deus. E você tem que ser assim, crente. Aleluia. A seara representa o que? Campo de colheita. Cadê a colheita? Cadê as almas? Se você for lá fora, você vai ver cachaceiro. Eu vim no Uber, eu vi um monte de cachaceiro, pessoas bebendo, se jogando. Eles perdem a linha para fazer a vontade do diabo. E por que a gente não pode fazer para a obra de Deus? Por que a gente não pode dar uma de doida para fazer a obra de Deus, fazer um evangelismo na madrugada? Aleluia. E como o pastor falou, a obra está diminuindo. As coisas estão diminuindo para as coisas para o reino de Deus. E o diabo está avançando, está botando homem com homem, mulher com mulher. Está uma nojeira aí fora, irmão. Se você ligar os jornais, é só nojeira. É pai matando filho, filho matando pai, filho rebelde, é matança. Aí a pessoa morre na estrada, a pessoa fica ali dias ali morto. Pessoas que morrem, não tem nem dinheiro para enterrar o parente, tem que fazer vaquinha. Eu vi essa semana, né? A nossa fazendo vaquinha para pagar o IPE, porque a pessoa não se comove com a dor do outro. E eu estou falando de missão. A missão tem que começar aqui no Brasil, não precisa sair para fora não. É na tua rua, é na tua casa, é na tua escola, é no teu trabalho. Muitas das vezes Deus te usa para fala com aquele irmão ali para ele, né, tomar jeito, ir para a igreja, convida ele, você, ai não, Deus, não vou não, estou com medo dele me dar um fora. Deixa dar fora, é melhor um não, você vai escutando não, mas lá na frente você vai ouvir um sim. Irmão, para mim foi com muita dificuldade para mim vir para a igreja. Como eu fiz as obreiras de várias igrejas aqui, no Rio de Janeiro sofrer. Eu ia para a Universal, manifestava, 15 obreiros me seguravam. Com legião eu caía, manifestava. Já tinha até vergonha que toda semana eu ia para a igreja, manifestava. Aí eu falava, mãe, não vou mais não, toda vez que eu vou lá eu caio. Ela, não, mas tem que ir. Aleluia, tem que ir. As obreiras quebravam o sapato, caía no chão.
Mas se minha mãe desistisse de mim, foram 20 anos, irmão. E eu aprontando, fumando, ela chegava dentro da minha casa, era guimba de cigarro, e eu me afundei na cocaína, ficava com um, com o outro, não parava com ninguém, ninguém dava valor, porque quando você está nas garras do diabo, é um abismo, gera outro abismo. E eu era uma pessoa caseira, não saía de casa, só vivia dentro de casa com a minha família, mas por causa de amizades, por causa de ambientes, e abismo gera um outro abismo. Entendeu? O cara, fuma aí, nada a ver, dá uma tragada, dá um susto aí. Eu comecei a fumar, depois eu comecei a beber cerveja, e aí já não obedecia mais a minha mãe. Ela falava, não vai. Eu falava, eu vou. Sumia 5 dias de casa. Mas e aí as mulheres de Deus? Tinha mulheres de Deus missionárias que entravam dentro do bar para falar comigo, Jesus te ama, Suzana. Não vou desistir de tu não, bebendo, cachaçada, ela caindo. Não, eu sei que Jesus me ama. Mas eu achava que para mim não tinha mais solução, né? Mas Jesus investiu em mim, Jesus acreditava que ia chegar a minha hora. Dentro da minha alma, eu tinha um desejo imenso de servir Jesus, mas eu não tinha força por causa do cigarro, por causa das amizades, os prazeres da carne. Mas dentro tem muitas pessoas que estão bebendo, estão cheirando, estão no tráfico. Às vezes está os traficantes para chutar lá, ele está querendo uma palavra tua, mas você está com medo, porque ele está com a arma na mão. Irmão, ele ali é um ser humano como a gente. Se você chegar assim, ó, Jesus te ama, tá? Independente dessa arma aí, Deus tem um plano na tua vida. Fala só, Jesus te amo. Ele já vai ganhar um dia. Mas por causa do poder, as pessoas têm medo. Mas é aquela alma ali que Jesus quer, como fez na minha vida. Aleluia. Jesus me libertou. Aleluia. Eu vi a morte várias vezes na minha frente. Aleluia, para resenhas de piscina, para beber, para ficar, pagava aqueles ingressos, né? Que ficava o dia inteiro bebendo. Eu ia morrer, namorava um rapaz, chamaram ele para ir lá fora, para chamar eu. Falei, compra um cigarro lá para mim. O cara não voltou mais. E eu não desgrudava desse rapaz. Era meu namorado naquela época. E aí, ele foi fuzilado lá, morreu cheio de tiro do lado de fora. Mas tinha uma mãe que orava por mim, não desistiu de mim. E eu fui livre. Aí falou, Suzana, vambora, que mataram o fulano ali, vambora. Já tinha até um carro na porta me esperando para levar eu para casa. Oh, glória. Jesus preparou até o carro. E as colegadas, tudo entrou dentro daquele carro, aleluia, e fomos embora. Quando chegou lá, que ela falou, o fulano morreu. Ai! Mas e aí? Deus me livrou. A minha mãe orou. Muitas mulheres que eu ia na igreja, ora por mim, para Deus me libertar. E às vezes o crente fala assim, não vou orar mais não. Não pare de orar pela tua família, por aquele filho rebelde, por aquele marido que só vive bebendo, ou está na mão da amante. Tem jeito, irmão. Tem jeito, irmão. Para aquele vizinho que te persegue, tem jeito. Porque a gente tem que orar pelos nossos inimigos, não é para orar pelos que amam a gente, não. Nós temos que orar por aqueles que te perseguem. Mas não, a gente fala, não, deixa aquele irmãozinho ali, ó. Não, Deus me livre, ele lá e eu aqui. Não, irmão, tu tem que amar aquele irmão. Porque se você não amar, você não está fazendo parte do reino de Deus. Aleluia. Glória a Deus. E aqui vai dizer, igreja, aleluia. Então Jesus ia curando todo tipo de doenças, enfermidades. Essas enfermidades não era só no corpo não, tá? Era na alma. Tinha pessoas aflitas, pessoas abandonadas, pessoas rejeitadas ali no meio, como ainda existe hoje. E Jesus ia curando de enfermidade. Aleluia. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu, teve compaixão. O que é compaixão? É sentir a dor do outro. E muitas das vezes o crente não sente. Vê um morador lá fora, não quer nada, só quer comer quentinha. Não é assim? Eu já levei muita quentinha. Aí teve uma vez, pastor, que eu cheguei para levar quentinha com a igreja. Aí o morador de rua falou assim, vem cá, é o que hoje o cardápio? Eu olhei para a cara dele assim. Ele, o que é hoje? Porque eu já jantei aqui, comi e tal. Aí eu falei, Jesus, olha só, dentro do cara mindinho perguntando o que era o cardápio. Aí eu falei, então não vou te dar nada não, nada. Ai, meu Deus, que revolta que me deu, tirando onda, escolhendo a marmita. Falei, não, toma aí, moço, toma aí, em nome de Jesus, recebe tua vitória. Entendeu? Para você ver, o diabo usa a boca das pessoas para irritar, para quê? Para você ver assim, lá, tá vendo? Tirando onda, para que eu vou levar para esses abusados? Não é verdade? Mas é a alma, é reino, é missão. Nós temos que fazer independente se a pessoa tá vacilando, se ela tá mentindo. Às vezes tem pessoas que pedem, você dá para mim arrumar
arrumar aí para me ajudar? Pessoas que fingem até que tá manco. Ah, gente, me ajuda aí, ó. Tô aleijado, por favor, uma moedinha. Dentro do trem tem muito. Aí eu penso assim, Senhor, não vou dar não, que acho que ele vai beber cachaça, sei lá, vai usar droga. Mas eu fiz a minha parte, ué. Se ele gastou com cachaça, é ele com Deus. Aí Deus vai cobrar dele. Entendeu? Mas muitas das vezes a gente não ajuda por causa que as pessoas vacilam, né? Não é verdade, missionária? Aleluia. A glória a Deus. Mas eu dou. Mesmo 50 centavos, R$1, 2, mas eu ajudo. Entendeu? Então vamos lá, igreja. Aleluia. Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor, irmão. E hoje em dia não é verdade? Hoje em dia, nesse século, é depressão, ansiedade. Vários crentes querendo se matar. Eu fui no hospital levar meu esposo. Vocês têm que ir para o hospital, gente. O hospital tá cheio de pessoas precisando fazer missão. Entrei dentro do hospital com meu esposo, fiquei apavorada. A mulher estava na minha frente com isso aqui tudo cortado. Assim, marcas de navalha. Aí me deu, eu fui covarde, eu confesso que eu fui covarde. Deus falou, por que tu não vai lá dar um abraço, fala do meu amor? Ai Senhor, tá cheio aqui, meu esposo com esse olho aqui. Eu não fui, me acovardei, mas Deus cobrou de mim. Vai lá, fala com ela, fala que Jesus ama ela, pega o telefone dela, Deus palestrando comigo no meu ouvido, e eu me acovardei. Então não se acovarde, irmão. E depois eu me arrependi, porque eu poderia falar e até dar mais livramento. E hoje o diabo está pegando os jovens, crianças. Ele não mede esforço, não tem idade para ele, para destruir um crente, para destruir um servo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Então, vai nos hospitais, pede pastor, os panfletos, carimba, cada um faz a sua missão. Aleluia. Tu vai ver quando tu fala, Jesus te ama, vim trazer um panfletinho, a pessoa vai chorar. A pessoa vai, bota o meu nome na oração. Gente, é gratificante, a tua alma fica como? Bradando. Eu amo esses locais, subir lá nos bandidos, hospital, presídio, eu amo, porque é uma obra espinhosa que ninguém quer ir. Aleluia, ninguém quer ir pagar o preço, porque pega a rebordosa, aí ninguém quer pagar. Aí o vento chega dentro da nossa casa, porque a gente tem que estar preparado, com jejum, oração, né? Ir para o monte, aleluia. E aqui ele está dizendo que essas pessoas estavam aflitas. Então Deus, ele se compadeceu. Ele se sentiu no lugar daquela pessoa. E o crente, a palavra do Senhor diz que Deus amou o mundo de tal maneira, em João 3,16. E Deus amou o mundo de tal maneira. Esse tal é incondicional, é sem limites. Jesus não mede esforço. Você pecou aqui e você pedir perdão, ele vai te perdoar milhares de vezes. Mas será que a gente vai perdoar o irmão se ele vacilar com a gente? Às vezes vacila uma, duas, na três, chega, não quero mais com vínculo com esse indivíduo, ele lá e eu aqui, muda até de rua para passar, para não falar. Mas e Jesus, se ele fosse ser assim com a gente ia errar, pecar, não fazer o que ele quer, não obedecer a palavra dele? O que ele poderia falar? Mas não, Jesus, ele amou o mundo de tal maneira, ele não faz acepção de pessoa. Você vai observar que quando Jesus estava em templos, em lugares luxuosos que chamavam ele para dar honra a ele, ele preferia estar com os coxos, com os aleijados, com as pessoas que eram rejeitadas. Aleluia, essas pessoas que não valem nada, é onde Jesus queria estar. Aleluia, e hoje não é diferente, nós temos que ser assim. Aquelas pessoas que ninguém dá crédito, que não valem nada na sociedade, é essas pessoas que vocês têm que investir. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Então eu falei que a seara é o quê? A seara é um campo de colheita. Você tem que colher, resgatar vidas. Missão é o quê? Resgatar vida, pagar o preço. E a primeira missão que você tem que fazer é dentro da tua casa, irmão. Eu estava em casa com meu esposo fala assim também, ó. Fala que missão é dentro de casa. Meu esposo é presbítero também. Ele falou, fala que missão é dentro de casa. Tá bom, calma. Peraí, calma, eu que vou pregar. Você tá já pregando aqui. Ele me dando dica, né? Eu falei, que eu pergunto. O esposo que a mulher me pergunta, fala aí, me dá uma dica de palavra. Tô com os bolsos aqui já. Mas acabou, graças a Deus, que eu nem tô pegando em bolso. Tô deixando Deus me usar, né? Aleluia. Ele fala que a missão é dentro de casa, aleluia, glória a Deus. Porque o crente tem que ter testemunho. Um testemunho arrasta uma multidão, igreja. Então, se você é uma pessoa correta, tem muitos crentes que muitas das vezes não quer pagar uma conta, dá mau testemunho,
é caloteiro, é fofoqueiro, aleluia. Aí a pessoa não quer vir para a igreja por causa disso, aleluia. Então dá bom testemunho para que você venha fazer a missão, igreja. Porque eu falei, Deus, eu não quero fazer a missão de qualquer maneira. Para mim, em outros países, eu quero primeiro começar daqui, do zero. Ser uma boa mulher de Deus aqui. Pessoas venham me admirar, se inspirar naquilo que eu fui. Inclusive, eu fui do mundo e hoje tem várias amigas minhas que se converteram. A Crisnã tem uma amiga minha que ela andava nas baladas, hoje ela busca o Senhor comigo. Por quê? O testemunho. Aleluia. Muitas das vezes, a palavra do Senhor diz que o vaso de casa não tem honra. O de casa da tua casa não vai te valorizar. Você vai falar, pô, tô indo pregar, não vai estar nem aí para você. Não dá uma curtida no Facebook, nada, porque é a palavra. Jesus, quando estava no templo pregando, aleluia, os pessoal lá da multidão falou, Jesus, ó, a tua mãe e os teus irmãos estão lá fora. Querem falar contigo. Engraçado que quando ele estava pagando o preço, ninguém queria falar. Aí quando ele estava em destaque, queria falar que era mãe e queria falar que eram os irmãos de Jesus. Muito engraçadinho, né? Aí na tua vida não é diferente. Tu tá no vale, tá no deserto, tá chorando, tá gemendo, faltando tudo, ninguém te ajuda. Aí quando tu abre a porta de emprego, quando teu nome está sendo glorificado por causa do nome do Senhor Jesus, aí aparece um montão. Oh, parabéns, aleluia. Vou na tua casa te visitar. Sabe o que Jesus tirou todo mundo do teu caminho? Para mostrar quem é quem. Para quando a tua bênção vier, você está questionando muito. Está falando assim, poxa, todo mundo se afastou. Aquela amiga não fala mais comigo. Aquele irmão não está mais aqui. É Deus tirando as pessoas que não é para estar perto de você. Porque Deus, ele ouve conversa. Ele sabe quem é verdadeiro, quem é falso. Aleluia. Então, quando você receber a tua vitória, vai ser só ali, ó, no dedo contado, quem vai estar na tua casa. Muitas das vezes nós temos que saber quem a gente coloca dentro de casa. Não é qualquer um, porque nem todo mundo quer ver tua vitória. Ninguém quer ver você num patamar maior do que ela. É verdade, você fala, pô, consegui um emprego, eu vou ganhar 10, já fala logo a receita do bolo, não fala. Eu aprendi, eu apanhei tanto, que eu contava tudo, ai gente, eu arrumei emprego. Quando eu vi, chegava no dia o emprego, não, já arrumou, é outra vaga para outra pessoa. Porque você abriu o bocão e falou. Então não fala. Hoje em dia é assim, irmão. Glória a Deus, aleluia. Nós temos que fechar a boca e contar só quando a bênção acontecer. Carteira assinada, tiver assinada ali. Aí você fala, ó, gente, vem dar o testemunho. E mesmo assim ainda vai ter gente, como pode? Ele arrumou e eu não arrumei. Ainda tem, dentro da igreja ainda tem isso. Então nós temos que vigiar. Aleluia. Versículo 37, então Jesus disse aos seus discípulos, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Irmão, tem pouco crente trabalhando, irmão. Deus conta contigo. Deus conta contigo para que a tua geração venha. Aleluia. Então, Paulo, ele não parou a missão dele. Ele sabia que a seara era muito grande. Paulo, ele chegou na Itália, aleluia, passou por riscos, naufrágio, na tempestade, foi preso. E quando chegou na ilha de Malta, aleluia, ele pensou, ai, agora eu vou descansar, né? Cheguei na ilha, eu vou descansar. Nada, já estava uma luta lá. E ele foi ajudar o povo para acender a fogueira ali. Quando ele foi para acender, né, os gravetos ali, veio uma cobra e mordeu ele e grudou. Aleluia, aleluia. E todo mundo, ele vai morrer, é um criminoso, né? Tá vindo, né, dessa tempestade toda, né? Todo. E chega aqui, ainda a cobra pica ele, dá uma mordida nele, vai morrer. Porque víbora, né, se morder é fatal, vai morrer, né? E o que ele fez? Ele sacudiu. E é o que você tem que fazer, sacudir a víbora da tua vida. O teu problema é essa víbora, ó. Joga ela para bem longe. Ele pegou a víbora, ó, e todo mundo pensou, né? Vamos esperar alguns minutos aqui para ver se o veneno vai fazer efeito, para ver se ele vai morrer. E nada, porque esse fogo que ele acendeu representa a presença de Deus na tua vida, meu irmão. Você não pode estar afastado do fogo, para que Deus venha revelar a você as cobras que estão no meio da tua vida. Aleluia. Então você tem que sacudir a cobra. E esse veneno não fez dano nenhum para Pedro, porque ele estava em Cristo Jesus.
Jesus. Ele estava na presença de Deus. Aquele fogo que ele acendeu representa na tua vida a presença de Deus. Aleluia. Mas se você se afastar desse fogo, você não vai ter o discernimento de saber quem é quem. E essa víbora representa o diabo na tua vida. Aleluia. Se você estiver na presença de Deus, obedecendo o que ele fala, nada vai te deter, diabo nenhum vai te parar. Aleluia. E Paulo ainda saiu dali, ainda ajudou Públio ainda a curar o seu parente. Aleluia. Ele saiu dali, ainda queriam hospedar Paulo, ainda dar o melhor para ele, para que ele fosse retribuído. Então, quando você faz a vontade do Senhor, as pessoas te honram. Eu cheguei em vários lugares, às vezes eu não tinha R$1 no bolso, chamava eu para pregar, eu falei, não vou coisar. Aí eu estava sem alimento em casa, missionária, tá? Que o crente pensa que missionário é status, é riqueza, é carro do ano. Eu fico vendo essas coisas aí fora, os missionários, pastores, tudo bem. Eu falei, Senhor, eu tô aqui pagando um preço, chorando, pedindo até o Senhor para me levar. E o pessoal, é só vitória. Eu falei com meu esposo, é só vitória mesmo, não é possível. A geladeira vazia, às vezes, é para o missionário, né? Aos credores, você quer pagar correto. Ei, me dá o dinheiro, senão já sabe. Você quer pagar que você foi mandado embora. Aleluia. E aí? Missionário é isso, é passar fome, comer ovo, comer um pão na chapa. Não, mas quer ser missionário para comer um pãozinho com queijo e presunto. Aleluia, um pãozinho de queijo. Não, irmão. Missionário é chorar, é ficar sozinho, é pagar o preço pelo nome de Jesus. Missionário não é isso aí que está mostrando aí fora, não. É ir lá na África, ela vende tudo comendo barro, a água é suja, come bicho. Aquilo ali é como se fosse comer um contrafilé. Aí ninguém quer ir lá. Fala que é missionário, ninguém quer ir lá pagar o preço, né? Passar fome. Né? E como o pastor falou aqui da missão dos 70, né? Aleluia, ninguém quer pagar. Se você for, leva sacola, né? Entra nas cidades, fala do meu amor, que se ninguém quiser ouvir, sacode a poeira do pé e sai fora. E muitas das vezes na nossa vida nós temos que ser assim. Fala do amor de Jesus, fala que Jesus ama. Não quer? Entrega na mão de Deus. Sabe por que a gente acaba se frustrando? A gente fala do amor de Deus, as pessoas ainda falam mal da gente, né? Maltrata a gente. E o reino de Deus não é por força e violência. O reino de Deus não é por força e violência. Aleluia. Um testemunho faz muito mais impacto do que você cair e vai para a igreja. Jesus vai te pegar. Jesus vai te matar. Deus vai tratar. Tem muito crente que fala, Deus vai tratar contigo. Tu vai ver só, a espada vai descer. Aleluia. Não, irmão, não precisa disso não. Não precisa que eu lembre que quando a minha mãe ficava forçando a barra, para de fumar. A minha filha que é uma que fazia, ela ungia minha boca com óleo ungido, a senhora vai parar de fumar. Ela brigava comigo. Claro que o que ela fez surgiu efeito. Hoje eu estou aqui para a glória de Deus. Aleluia. Mas ela ficava, não, mamãe, a senhora vai parar de fumar, deixa eu passar óleo ungido na boca da senhora. E eu fumando, né, o charuto do capiroto. Mas surgiu, passou-se anos e eu estou aqui para a glória de Deus. Mas tinha uma hora que minha mãe ficava forçando. E aquilo ali me irritava. Agora que eu não vou para a igreja mesmo, aí que eu vou. Aí eu vinha pior. Se eu ia com 7, vinha com casta mais ainda. De milhares de demônios. Entendeu, irmão? Então, você quer resgatar a tua família para Jesus? Mostra a tua vida para Ele. Se você falava, não fala mais. Entrega na mão de Deus. Né? E aqui os ceifeiros são vocês, os trabalhadores. Deus conta contigo, como Neemias. As pessoas estavam lá, Sambalat, Tobias, Gesem, querendo, né, atrapalhar a obra de Neemias. O que Neemias fez? Ele não parou, ele continuou. Fala lá que eu estou numa grande obra, eu não posso parar. Eu estou fazendo uma grande obra. Mas o crente vê as distrações, falando, o crente falou isso, fez isso, aí não faz mais a obra. Para de fazer a obra. Irmão, não é hora de olhar para trás. Jesus quer pressa, pessoas disponíveis para fazer a obra. Aí você fala assim, não, chama o Andrezinho, o Pedrinho para fazer. Não, é você mesmo que ele quer. Aleluia, o pastor quer preparar missionários para fazer a obra lá fora. E cadê? Ele conta comigo e contigo. Aleluia, abre a tua boca. Não recue, irmão. Jesus conta contigo. Aleluia, aqui vai relatar a igreja, né? Deus é poderoso para fazer coisas tremendas.
Então entrega o teu problema. Não. O teu problema está parando você. Você está minando. Você vive trancado dentro do quarto. Tem pessoas aqui que ficam trancadas dentro do quarto. Está desacreditada do evangelho, que vê tanta coisa ruim lá fora. Tanto mau testemunho, tanto escândalo. E não quer mais fazer a obra. Irmão, Jesus, o nosso foco é Jesus. Eu aprendi isso. Eu vou olhar só para Jesus. Porque se eu for olhar para os problemas, para os maus testemunhos, eu não vou viver. Eu não vou servir. Já era para me estar com um copo de cerveja na boca. Se eu fosse olhar a falha do irmão, eu ia estar enchendo a minha cara de cerveja. Mas o meu foco, o meu alvo, pastor, é Jesus, evangelista Wagner. O meu alvo, o teu alvo é Jesus. E quando a gente prega, presbítero, aí que o vento se levanta mais ainda. Então não para de pregar. Continua nessa pegada de pregar. Não quer aceitar dentro da tua igreja, prega fora. Entra nas casas. Jesus conta para a gente entrar nos lares, irmão. Visita nos lares. Faz visita nos lares. Começa pelo pouco, que Deus vai te colocar no muito. Amém, igreja? A missão é isso. A missão é você se importar com a dor do irmão. Não adianta nada eu fazer missão nesses países aqui, irmão, se a minha vizinhança não dá crédito para mim. A palavra do Senhor diz: como ouvirão se não há quem pregue? E como pregar se ninguém se dispõe, e se ninguém se dispõe a ir? E como crerão naqueles de quem nada ouviram? Então ele tem que ouvir a palavra da nossa boca. Abre a tua boca, seja um profeta de Deus. Fala assim: eis-me aqui, envia-me a mim. Quando eu falo essa frase, chego até a suar, ó. Porque quando Jesus ele te convoca para uma grande obra, aleluia, ele é fiel para terminar. Amém, igreja? Então que vocês possam ficar com essa palavra. Eu gostaria que os irmãos levantassem para me orar por vocês. Aleluia.